E aí ele trata com a gente, ele nos corrige naquilo que precisamos de correção, né? E isso é maravilhoso, porque a gente vê a direção e o tratamento dele com a nossa vida, o cuidado dele com a nossa vida. Isso é muito bom, né? Glória a Deus. Então, o capítulo 14 aqui, ele vem tratar, né? A gente já começou, vamos ver se a gente consegue caminhar nele, mas de qualquer forma, qualquer assunto que a gente tiver aqui, que surja, é bênção, glória a Deus. Então, aqui nesse capítulo 14, ele vai tratar ainda sobre as leis dietéticas, né? Está falando aqui sobre a dieta do povo. Por quê? Porque esse povo deveria ser diferente dos povos que estavam ao redor deles. E eles deveriam manifestar essas diferenças até mesmo na forma deles comerem. Então, Deus está chamando aqui um povo para ser separado para ele. Um povo para ser santo. Santo é separado para Deus, para viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para eles. Então, Deus vem tratar aqui com eles sobre a questão de comida. Tem até uma coisa interessante aqui que ele fala, eu achei interessante qual né, o objetivo disso. No versículo 21, no finalzinho do versículo 21, ele dá uma ordem para que eles não cozinhem o bichinho, né, de 1 ano, o bichinho tinha que ser bichinho de 1 ano, e eles não cozinhassem no leite da própria mãe, né? Olha só que costume diferente, né? Cozinhar um cabrito no leite, uma culinária diferente. Mas, como ele fala, para não cozinhar no próprio leite, o que ele quer dizer, né? O bichinho consagrado deveria ser de 1 ano, mas e se eles comessem bichinhos mais novos do que isso? Deus está dando aí uma orientação para eles sobre, né, deixar esse tempo de amamentação, deixa o bichinho viver aí nesse tempo de amamentação, né? Depois você faz o que você quiser com ele, depois você come ele, depois você deixa ele para criar sua lã, depois você deixa ele, né, até 1 ano para primogênito de 1 ano para o oferecimento como sacrifício. Mas eu achei interessante aqui no final do versículo 21. Interessante também que eu vi no versículo 22, né, que ele fala aqui sobre separar o dízimo daquilo que a terra produzir, né? Aquilo que ele trabalha lá, ele vai separar o dízimo para entregar ao Senhor. Vai ser o dízimo do óleo, vai ser o dízimo da farinha, vai ser o dízimo do que ele produzir, né? 10% ele vai dar para o Senhor. E achei interessante, porque às vezes as pessoas falam, gente, tem gente que não gosta de dar o dízimo, tá? E aí as pessoas arranjam desculpas para não dar o dízimo. E aí fala, não, porque lá no Antigo Testamento as pessoas davam alimentos, né? Por quê? Porque é para que não haja falta, para que as pessoas não passem necessidades. Hoje, por exemplo, as nossas necessidades são diferentes das necessidades daquele povo que vivia naquela época, né? Por quê? Hoje nós pagamos conta de água, luz, às vezes as igrejas pagam internet, né, telefone, tem outras coisas a se pagar, tem, às vezes, zeladoria, né? Então, o dinheiro é usado para... Legal. O dinheiro é usado para manutenção do templo, né? E hoje a gente não tem muitas pessoas que vai sobreviver, que vai viver daquilo ali. Tem o pastor da igreja, né, que vai tirar o salário dele e vai também usar aquele dinheiro, vai administrar aquele dinheiro para a manutenção do próprio templo e também para suprir a necessidade de algum irmão que esteja precisando. Então, os dízimos vêm nesse sentido. Aí, no versículo 22...
para, né, falar dessas pessoas que falam, ah, não, naquela época era os alimentos que se levavam, então vou levar a cesta básica para a igreja e tá tudo bom, tudo certinho. Deus fala, olha, no versículo 24, olha, se o local onde o Senhor escolher, no 24, se o local onde o Senhor escolher para que vocês levem a sua oferta ao Senhor, façam o sacrifício, se for muito longe, e você achar difícil levar o seu animal, levar o dízimo do seu cereal, do seu azeite, das suas coisas, do seu leite, né? Porque vai produzir os queijos, vai produzir. Então, se você achar difícil levar essas coisas, você pode vender isso, transformar em dinheiro e dar esse valor ao templo. Olha só que legal. Pessoal, um minutinho. Marlene quer falar. Vamos lá, Marlene. Então, a questão do dízimo é bem maior que isso, porque agora eles estão dizendo que o dízimo é só no antigo, porque o dízimo se entregava só para os levitas. Então, a gente tem que... Existe uma coisa que é chamada de antinomia. Antinomia é uma oposição à lei. Né? Aquilo do Antigo Testamento não vale para nós. Né? O Antigo Testamento só vale para os judeus, só vale para os israelitas. E aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós não pegamos as leis que são referentes, né, à Constituição, aquelas leis do povo de Israel, mas os princípios a gente pega. E o princípio aí é o quê? A manutenção. Deus fala para que haja alimento em minha casa, né? Deus fala para que aqueles que se dedicam ao trabalho não venham passar necessidade. Então, é complicado esse negócio. Fala, Marlene. Então, como fica difícil explicar sem ter um versículo que fala no Novo Testamento, então eu uso aquela passagem que fala que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Aí eu uso esse capítulo por quê? Porque se Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, não há dúvida. Isso é antes da lei. Isso é antes da lei. Então, antes da lei. Se ele deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, e Cristo tipifica, né? Melquisedeque tipifica Cristo? Eu esqueci o versículo agora que fala isso. Cristo ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está em Hebreus. Então, se Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão sem lei, sem nada, a gente tem que continuar entregando, por esse motivo que a pastora falou, motivo de necessidade. Manutenção. Manutenção, né? Da igreja. A igreja mas a gente paga pode aluguel. dizer, mas a gente pode falar, se Melquisedeque recebia sem lei, sem nada, por que a gente não continua entregando para Cristo? Né? O negócio é o seguinte, é que nós não gostamos, nós, assim, nós, tá bom? Não, pessoas que não gostam de entregar o dízimo, elas dão desculpas para isso. Tá? Então, elas dão desculpas, elas não querem entregar o dízimo, então falam, não, isso é coisa do Antigo Testamento. Então, se a gente vai fazer assim, a gente só vai pegar da Bíblia aquilo que serve para a gente e aquilo que não serve. Nós vamos ser seletivos. O nome disso é um movimento que se levantou. Isso não era discutido antigamente. Foi um movimento que se levantou na Idade Média, chamado antinomismo, né? Por quê? Agora nós vivemos pela graça, né? Nós vivemos pela graça, a lei não pertence a nós. Então, a gente tem que tomar cuidado. Só as bênçãos, né? Então, aí nas bênçãos do Antigo Testamento a gente quer, né? As bênçãos de Abraão, né? Onde você colocar a planta do teu pé, eu tenho dado. Então, é bem interessante isso. Mas por quê? Porque as pessoas têm a sua própria resistência.
né? Por quê? As pessoas acham que 10% o dízimo é muita coisa. É interessante que isso é muito legal, porque a pessoa que ganha pouco, ela não faz muita questão de entregar. Por exemplo, a pessoa ganha R$1.000, ela dá R$100 tranquilamente, sem pensar. Se a pessoa ganha R$10.000, entregar R$1.000 é muita coisa. É muita coisa. Só que é 10% do mesmo jeito. É o mesmo valor que aquele que deu 100 está dando, porque o que deu 100 recebeu 1.000. Olha só que coisa. Deus é tão maravilhoso, que ele estipulou um valor igual para todo mundo, né? Aquele que ganha muito, dá de acordo com o seu salário. Aquele que ganha pouco, dá de acordo. E aí todo mundo dá igual. Então, mas é interessante isso, né? E Deus fala aí, então, ó, você não tem condição de levar o seu produto, é difícil, né? Não dá para carregar, então transforma isso em dinheiro e leva, que aí o sacerdote vai administrar esse dinheiro de acordo com as necessidades dele, né? Certinho? Tá bem explicadinho esse negócio? Tá bem explicadinho. Legal. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que vêm falar para a gente, né? Porque Jesus... está crescendo o número de pessoas que estão... Mas é lógico. Jesus, nós vivemos pela graça. Jesus cumpriu a lei por nós, né? Então, é pela graça que nós somos salvos. Sim, só que se fosse dessa forma, a gente não precisaria do Antigo Testamento, porque os princípios que regem a nossa vida estão ali também, né? Ali fala tudo sobre as promessas, né? E a forma como nós não vamos viver. Mas, por exemplo, quando ele diz lá para Arão, né? Não chora, não demonstra que você está triste por causa da morte dos teus filhos. Aí, o Nadab e Abiú, né? Lá no Novo Testamento, Jesus fala o quê? Ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E depois Jesus fala, quem amar seu pai, sua mãe, seu filho, né, mais do que a mim, não é digno de mim, né? Então, olha lá o princípio, né? Arão deveria demonstrar que o amor dele por Deus era maior que o amor dele por seus filhos, e que Deus não estava sendo injusto em punir, né, aquele que se levantava em rebeldia contra Deus. Então, só porque Deus, se Deus vai punir o filho do outro, Deus é justo, mas se Deus vai punir o meu filho, Deus não é justo. Então, é um peso, uma medida. Nós não podemos ter 2 pesos, 2 medidas, né? É o mesmo peso para todo mundo, a mesma medida para todo mundo, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos e está em nós querer, né, puxar a sardinha. Alguma dúvida? Alguém quer comentar? Maristela quer falar alguma coisa? Não? Tudo certinho? Foi bem explicado. Que bom. Tá super explicado. Que bênção, glória a Deus. Então, eu acho que vamos fazer a leitura, né, só para a gente passar por ele, porque a gente já discutiu algumas coisas aqui na semana passada e antes também. Então, vocês, versículo 1, vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Discutimos isso daqui. Quem fazia isso eram as pessoas da terra onde eles iam passar a possuir, né? Mas vocês são povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal, o seu povo particular, né? Então, vocês não vão se comportar como aquelas pessoas daquela terra. Agora, ele Isso fala... é lindo, né? É maravilhoso.
saber que Deus nos escolhe. Maravilhoso, nos chamou, né, para viver de forma melhor, para ter um padrão mais elevado, né? Que coisa linda. As leis dietéticas, não comam nada que seja proibido. São esses os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumine. Né? Regras aqui. Para vocês comerem os animais, vocês vão ver 3 características. Eles vão ter que ruminar, ter unhas fendidas, casco, unhas fendidas e aqui comer casco fendido e as unhas e que rumine, ter a unha dividida, né? E que rumine. Então, são essas 3 características. Se tiver só 2 características, vocês não podem. Então, vocês vão observar isso daí. E aí, ó, vocês não vão poder comer o camelo, o coelho, o rato, embora ruminem, não tem casco fendido. Então, regras aí para eles. Por quê? Por que Deus separou esse povo para viver dessa forma? Porque ele escolheu para fazer diferente. Porque quando Noé saiu da arca com os seus filhos, ele falou: eu dou para vocês comerem todos os animais da terra. Então, até aquele momento, os homens podiam comer tudo, né? Os homens dos outros povos podiam comer tudo. Deus permitiu, Deus deu, né? Não era errado. Mas agora Deus está chamando um povo seleto, um povo para fazer diferente, para viver agora de uma forma que vai demonstrar que esse povo vive de acordo com as regras que Deus estabeleceu, né? Então, de todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. Então, a regra é essa: 2 coisas são necessárias: barbatanas e escamas. Nós, hoje, comemos porco, comemos peixe de couro, né? Estamos errados? Não, isso daqui era regra para aquele povo ali, né, se mostrar como o povo de Deus. Essas regras dietéticas. Tem algumas pessoas que estão querendo impor essas coisas aqui para gente, essas formas aqui, né? Não é para gente, são regras para eles. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas essas aves vocês não vão poder comer. Águia, urubu, águia marinha, milhafre, eu nem sei que bicho que é esse, né? Qualquer espécie de falcão, o que são animais carnívoros, né? E alguns até animais carniceiros, né? Então, olha só, Deus está falando de pureza. Então, para as outras pessoas, esses animais que comeu, por exemplo, a galinha come um monte de porcaria, né? A gente vai e come a galinha. A gente matou a galinha, limpou, ela tá limpa, a gente vai, cozinha e come, né? Mas Deus está separando aqui pelas características desses animais. Né? Olha só, animais carniceiros. Deus não quer que o povo dele consuma. Não é no 14 que tá, não? Estou no 15. 14, qualquer espécie de corvo, né? Coruja de chifre, coruja, né? Isso. Que verso do 14? Do 13, 14 e 13. 13, 14, 15. Tá bom. Aí ele está falando desses animais, dessas aves carniceiras, né? E também, ó, a coruja, né? São animais que comem animais vivos, né? Também, mas que esses animais vivos são considerados impuros. Por exemplo, a coruja come rato. Deus não quer que o homem come rato, a coruja come, né? Então, Deus está fazendo separação por causa da pureza. Deus quer um povo puro, um povo separado, e que demonstre isso na sua forma de viver e de se alimentar, né? Em tudo, Deus quer que esse povo seja separado para ele, né? Na sua moral, né?
nas suas leis. As leis que Deus deu a eles são leis excelentes, né? São leis de uma moral diferenciada, que aquele povo que estava ali na terra não tinha. Então, todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras, vocês não podem comer. Então, qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês podem comer. O João era judeu, o João Batista, ele comia uma espécie de gafanhoto, né? Por quê? Porque aquela espécie de gafanhoto que ele comia, Deus permitia. Então, para nós, é nojento comer gafanhoto, né? Para mim, eu não, né? Mas estava permitido ali por Deus. Né? Tem pessoas que têm uns costumes diferentes da gente. Por exemplo, a gente ouve falar que na China eles comem gato, comem cachorro, né? Comem rato. Então, isso para a gente não é normal, né? Mas para eles é. Tem gente aqui no nosso país que come formiga, né? Como é que ela está na jura. Então, não é costume da minha família, não é costume da minha região, não é costume de onde eu venho, né? Essa prática. Mas existe, né? Então, o que Deus está falando aqui é que Deus quer ver esse povo separado, né? Dentro daqueles padrões que Deus estabeleceu. E aí, olha, desde que a lei foi estabelecida, a lei é para ser cumprida. Então, se alguém, dentre o povo dele, for pego fazendo desse jeito, vai ser punido. Por quê? A desobediência da lei exige punição. No nosso país é assim, a desobediência da lei exige punição. Aqui, o que vai significar isso? A transgressão da lei gera morte. O pecado gera morte, né? Então, para a gente ser livre do pecado e da morte, a gente não conseguia cumprir tudo isso, em alguma coisa a gente cairia, e aí Deus proveu para nós a salvação em Jesus Cristo. Então, olha só, não comam nada que encontrarem morto. Olha só que interessante. Isso daqui é super interessante. Não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro. Olha aqui, olha, tá vendo? O que não é judeu pode comer aquilo. O seu animal foi estrangulado, foi morto, um outro bicho, né? Matou o seu animal. Você não pode comer. Mas se o estrangeiro quiser, você pode dar. Deus não está proibindo aquele que não é judeu de não comer essas coisas. Tá vendo? Isso é referente ao povo, é lei para aquele povo. Então, vocês poderão dar lá a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, o estrangeiro que está morando entre vocês, né? Essa lei não precisa ser para ele. Se ele quiser, ele não precisa comer, né, esse animal morto, se ele quiser se adequar aí às minhas regras. Mas se é costume dele, se ele quer comer, fica à vontade. Então, ele poderá comê-lo, ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros, olha só. Mas vocês não. Vocês são povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Tá bom? E aí ele vem e fala sobre não cozinhar o cabrito no leite da própria mãe, né? Para que o cabrito não fosse morto como um ovinho, né? Para que desse aquele tempo para ele ser desmamado, um tempo para ele com a mãe. Né? Passou o tempo ali, desmamou, pronto, pode matar. Mas enquanto ele estiver ali, não, faz isso, respeita, né? Respeita a vida. Aqui. E agora ele fala sobre os dízimos, né? A entrega dos dízimos. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Então, de tudo aquilo que você produzir, né? O seu trabalho, é o fruto do seu trabalho, entregue o dízimo ao Senhor. Comam o dízimo do cereal, olha só, o dízimo do cereal, do vinho, do azeite, da primeira cria, de todos os seus rebanhos, é para ser comido como? Esse dízimo é para ser levado ao tabernáculo,
ao sacerdote, é para ser entregue lá, e aí ele também vai comer desse dízimo lá, né? Então, é para fazer festa ao Senhor com os seus dízimos. Aí, na presença do Senhor seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor seu Deus. Aí ele fala, se o local for longe, no 24, mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, e não, se vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor de tal forma que vocês não consigam carregar o dízimo, aí então, não consigam levar esse dízimo até o local escolhido por ser longe demais, troquem o dízimo por moeda, troquem o dízimo por prata, troquem o dízimo, né, por valor, e leve isso até o local onde o Senhor tiver escolhido. Leve até o sacerdote. Olha só, com a prata, comprem o que quiserem. Aí os sacerdotes vão comprar o que eles quiserem, o que eles precisarem. Eles vão administrar esse dinheiro que chegar à mão deles, da forma que for necessária, né? Então, com a prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada qualquer que eles quiserem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor seu Deus. Nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedades nem herança própria. Então, vocês são os responsáveis por sustentar os levitas. Os seus dízimos e as suas ofertas serão para sustentar aqueles que são responsáveis espirituais por vocês. Olha só. Que cuidado do Senhor com aqueles que são os líderes espirituais, né? Aí ele fala, ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, e os órfãos, e as viúvas, olha só o cuidado, né? Então, isso daí vai ser usado para suprir a necessidade do povo que passa necessidade. Então, para que eles possam se saciar, comer e se saciar, e para que o seu Deus o abençoe em todos os trabalhos de suas mãos. Tem um outro versículo que fala, né, para eles fazerem isso, porque senão o órfão, a viúva, o pobre, clamaria ao Senhor, e o Senhor faria justiça a eles, né? Porque se eles estivessem tendo as suas necessidades não supridas, o Senhor faria vingança. Então, é o cuidado aí, né? Deus não deixa ninguém de fora, né? Deus organizou uma sociedade tão justa que aquele que tem demais, né, continue tendo e abençoando aqueles que não têm, né? E aquele que não tem não passe necessidade. É uma sociedade justa, né? Ninguém vai passar necessidade. Aí surge tantas coisas a partir, né, eu falo a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? A Sônia não gostou disso, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque as pessoas tiram as suas próprias conclusões baseadas em interpretação errônea da Bíblia, né? E aí começam a fazer as coisas de forma errada. E daí surgem os falsos ensinos, as teologias erradas, né? Por exemplo, teologias de libertação, por exemplo, teologias disso, teologias daquilo, teologia inclusiva, né? Então, por quê? Por causa de um entendimento errôneo da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é maravilhosa e ela deve ser entendida em todo o seu contexto. Ela não se contradiz. Amém?
Glória a Deus, terminamos aqui o capítulo 14. Ó, aqui na tela, né, tá, os dízimos no Antigo Testamento eram somente de frutos da terra e animais? O que nós vimos aqui no capítulo 14? É dinheiro também. Sim, né? Por quê? Se ai, Deus me abençoou de tal forma que eu não consigo carregar, né? Levar para o tabernáculo, né? Para aquele local que o Senhor escolheu, levar essa quantidade de coisas, transforma em dinheiro e leve, fica mais fácil, né? Eu não gosto porque fica uma coisa muito estranha para mim, né? Uma coisa estranha para mim. Esse negócio das igrejas terem, como é que chama? Maquininha de cartão. Né? E aí a pessoa vai lá na hora dos dízimos e a oferta e vai e passa o cartão. Eu acho uma coisa impessoal, né? Eu acho uma coisa estranha. Eu acho que o dízimo, a oferta que a gente vai levar ao Senhor, sabe? Também deve exigir alguma coisa de mim. Ah, eu vou à cidade, eu vou ao banco, eu tiro aquele dinheiro, né? E levo e entrego, né? A minha parte nisso. Né? Eu não gosto da ideia de passar cartão, não. Tá? É a modernidade, a gente sabe que é tão mais. Né? As coisas que as pessoas usam, é mais seguro, tá bom, é mais seguro, eu não tenho que ir à cidade, é mais cômodo, eu não tenho que ir à cidade, eu não gosto, né? Eu uso o celular para tudo, para pagar as minhas contas, né? O cartão para tudo. Então, para mim, é uma facilidade tremenda, né? Usar a modernidade. Mas usar a modernidade nesse quesito, eu, Ângela, prefiro não, né? Eu prefiro levar a minha oferta lá e entregar, em vez de ir e passar o cartão, eu prefiro. Tudo bem que Tem pode muita ser... gente que pensa como você. Eu pensava também como você. Até, de repente, eu não ter alguém para entregar o dízimo. Né? São as facilidades Aí, do mundo para mim, moderno. fica melhor. As facilidades do mundo moderno. Gente, o mundo mudou, né? O mundo mudou. Essa é a minha cabeça. Eu prefiro isso, né? Só que se a gente for ver, é tanta dificuldade para eu sair, para eu ir até o banco, né? Ou às vezes as pessoas aposentadas, né, vão normalmente naquela data, então fica visado pelos bandidos, né? E aí a pessoa se torna um alvo fácil. Então, existem as facilidades que o mundo moderno nos oferece. É que eu tenho essa resistência, eu ainda tenho, né? Eu ainda prefiro pegar o dinheiro e levar. Mas o mundo mudou e está mudando. E a nossa cabeça também deve acompanhar o nosso mundo. Nós, por exemplo, gostamos de muitas coisas da modernidade. Ó, como é bom ter uma máquina de lavar, né? Nossa, que delícia. Né? Como é bom não ter que ir na beirada do rio e bater a roupa lá numa pedra e lavar no rio, não é? Como algumas coisas são tão bem recebidas, né? E a gente recebe algumas coisas e às vezes fica com resistência a outras. Eu reconheço que essa é uma resistência minha, né? Mas Isso aí é uma coisa, isso aí é a mesma coisa. Vamos falar assim, eu gosto de comer, exemplo, franguinho com quiabo. Outro fala assim, eu não gosto, entendeu? Por quê? São as também... nossas preferências, né? São as nossas preferências, né? São as nossas preferências. É muito prático, né? A gente fazer algumas coisas, assim. Então, essa como você falou, né? Pessoal. Cada um... É pessoal, né? Mas, assim, a gente aceita muito, muito fácil algumas coisas. Algumas outras coisas a gente tem mais resistência. Até que a gente se veja obrigado a usar essas coisas, né? É errado a igreja ter? Não é errado. Não é errado. A igreja disponibilizar a maquininha ou a igreja disponibilizar o número do Pix. Não é errado, tá? É que eu falo que eu sou a moda antiga ainda. Então, tem algumas coisas que, né,
Estamos aí. Apesar de eu gostar muito da tecnologia, né? Eu até domino um pouquinho, né? Um pouquinho dessas coisas. Então, tem algumas coisas ainda que é meio assim, precisam ser quebradas. Bom, glória a Deus. Agora a gente vai para o capítulo 15. Vamos começar, vamos fazer a leitura, o que esse capítulo nos traz. Vamos começar a leitura? Que coisa linda. Versículo 1, capítulo 15. Deixa eu mudar aqui o slide. Aqui. O ano da remissão. Olha só. Que coisa boa. O que significa esse ano da remissão, gente? Olha que coisa linda. Um ano de libertação, um ano de liberdade. Isso mostra que as coisas não duram para sempre, as dificuldades não duram para sempre. Vamos ler. Aqui. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. O que acontece? Ah, tá, estou entendendo. Mari, vou desligar um pouquinho o seu microfone, que ele está fazendo um barulho meio estranho. Né? Desculpa, é o ventilador aqui em cima de mim, eu estou morrendo de calor. Tá jóia. Ele está chiando um pouquinho. Brigadão. Aqui. Então, olha só. No final de cada 7 anos, as dívidas serão canceladas. Gente, o que é isso? A pessoa tem uma dívida. E no final de 7 anos, aquela dívida vai ser cancelada? O que significa isso? Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá o pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento da dívida. Olha só, a pessoa tem uma dívida lá há 7 anos. Ela não conseguiu pagar aquela dívida, ela não conseguiu quitar aquela dívida. Aquela dívida é um peso para ela. Né? Gente, final de 7 anos, uma coisa que eu emprestei há 7 anos atrás, né? Será que aquilo está me fazendo tanta falta assim que eu deva exigir que aquela pessoa que não conseguiu, mesmo se esforçando, ela não conseguiu me pagar, eu devo exigir ainda que ela me pague? O Senhor diz aqui que não. Né? Ao final de 7 anos, a dívida deve ser cancelada. É o ano do perdão. Vocês poderão exigir o pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Pois na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tome posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, seu Deus, e colocarem em prática toda esta lei que hoje estou lhes dando. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme ele prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma vocês tomarão emprestado. Vocês dominarão sobre muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Isso ele falou, se vocês forem fiéis e obedecerem. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando, não endureçam o seu coração, nem fechem a mão para com o pobre. E a gente vê isso, gente, é uma coisa interessante, porque a gente não costuma ver judeu pobre, né? Por quê? Porque eles não fecham a mão
para ajudar o outro judeu, né? Judeus se ajudam, né? Eles mantiveram isso. Então, eles se ajudam, aí o outro se reergue, né? Eles se ajudam de forma que o outro possa se reerguer. E aí o outro pode pagar novamente, né? Mas o Senhor está falando aqui, você viu o pobre, não endureça o seu coração, não feche a mão. Jesus fala, né? Se o teu irmão vier, não é o Jesus que fala, não, é o Tiago, se não me engano. Se o teu irmão vier pedir emprestado para você, e você tiver aquilo que ele está pedindo emprestado, não fala para ele, volta amanhã, né? Você tem um negócio hoje. Para que você vai humilhar a pessoa e falar volta amanhã? Né? Dá aquilo que ele está precisando hoje. Está na sua mão, está no seu poder. Então, ele está falando, não fecha o seu coração. Cuida daquele que está precisando. Aí Deus fala assim, ao contrário, tenham a mão aberta, emprestem liberalmente o que ele precisar. Aí, cuidado, nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio, né? Esse pensamento mau. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Por quê? O 7º ano estava aproximando, então ele falava assim, se eu emprestar para ele não vai me pagar, ele vai ter a dívida perdoada. Olha só. Deus está falando, não feche seu coração. Esse pensamento mal não tenha entre vocês. Não é porque o 7º ano está aproximando que você vai fechar o seu coração e não ajudar o teu irmão, né? Olha só, ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Então, não está na sua possibilidade, não feche o seu coração, ajuda, né? E interessante porque ele podia pensar, né? Está se aproximando aí o 7º ano, o ano do perdão, né? Deus estabeleceu um ano para o perdão. Olha que coisa linda. Deus estabeleceu, né, um dia para o perdão. Um dia em que ele veio em nosso favor, né? Naquele dia do perdão, nós recebemos tudo. Que coisa linda. Dele, generosamente, está falando aí, não é porque está se aproximando o ano do perdão que você vai fechar a sua mão, que você vai fechar o seu coração, porque aí o irmão pode não te devolver e ser perdoado. Não, o Senhor está falando, dê generosamente e sem relutância no seu coração, pois, por isso, o Senhor, seu Deus, te abençoará em tudo o que você fizer, em seu trabalho e em tudo que você fizer. Então, não retenha, né? Não tenha coração fechado para ajudar, né? O Senhor abençoa aquele que dá com abundância. Ele está falando aqui. Sempre haverá pobres na terra. Olha só, a pessoa, vamos acabar com os pobres, né? Essa teologia da libertação que tem aí, esse povo que vem com essa utopia, né? Vamos acabar com os pobres da terra. Não vai acabar com os pobres da terra nunca. E principalmente do jeito que eles querem, né? Porque do jeito que eles querem tornar as pessoas dependentes deles, comendo na mão deles, para que façam aquilo que eles quiserem, para que votem neles para continuar do jeito que está. Então, aí, isso é essa utopia maligna aí, né? O Senhor fala, sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhes ordeno que abra o seu coração para o seu irmão israelita, abra o seu coração para o seu irmão pobre, né? Tanto para com o pobre, como para o necessitado na sua terra. E aí ele está falando tanto para com o pobre, como o necessitado na sua terra, né? Aquele que não é israelita, abra o seu coração para o seu irmão israelita, e também para o pobre, o necessitado que está na sua terra, né? As pessoas falam, né, de Israel, que existe ali hoje, né, ali no Oriente Médio, né, que eles
é uma nação assim mais justa, né? Você não vê pobres assim na rua. Por quê? Porque eles cuidam, né? Eles cuidam. Não deixa passar necessidade. Eles, pelo que eu estou vendo, eles cuidam até dos inimigos. Porque Deus deu essa orientação. Não era para eles, quando vê o inimigo, né, passando necessidade, ele falar, não é essa forma que Deus ensinou. Ainda Jesus disse, se você vir o teu inimigo passando por uma situação difícil, vai lá e ajuda. Porque que graça que tem você fazer isso, né? Somente para quem faz as mesmas coisas para você, né? Somente para os amigos. Não, você vai abençoar o seu inimigo. Né? Tem até alguém que disse assim, que um deles, dos inimigos, disse assim que se converteu porque começou a amar o inimigo. De tão bem tratado que era, começou a amar o inimigo e se converteu. Uma história de conversão? Eu não conheço, mas porque Escutei há poucos dias, por causa da guerra. Gente, a nossa vida tem que fazer diferença, né? A nossa vida tem que ser luz para aqueles que estão na escuridão, né? A luz que brilha em nós não brilha só para nós, né? Ela ilumina para aqueles que estão perto de nós também. Olha só, Deus manda o sol para os justos e para os injustos, né? Deus abençoa a todos, Deus dá oportunidade a todos. E a nossa vida deve fazer isso. A luz que está em nós deve brilhar para os outros. E aí eles devem ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está no céu. Amém? Aqui, o versículo 12. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano, lhe dê liberdade. Né? Olha só, ele se tornou seu escravo por 6 anos. No 7º ano, gente, o que ele está falando aqui, né? Ano de descanso, né? É o Shabat. É interessante que as pessoas que vêm ensinar a guarda do sábado, eles não ensinam a guarda do Shabat, como é, né? Olha só quantas coisas aqui no Shabat. O que é o Shabat? É o dia de descanso, é o ano do descanso. Né? Não é um dia da semana aqui, o sábado, o domingo, não sei o quê. Não é isso. Né? É mais do que isso. Então, se o seu irmão se tornar seu escravo, no 7º ano, dê-lhe a liberdade. E, quando o fizer, não o despeça de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor teu Deus te abençoou. O que está falando aqui, gente? Lei trabalhista. Olha só, indeniza ele aí pelo período que ele trabalhou de graça para você. Né? Ele deu 7 anos da vida dele aí para pagar, né? Ou porque ele não tinha condição de se manter, então ele se colocou como seu escravo, mas no 7º ano, deixe ele livre e dê algo para ele começar a sua própria vida, né? Não despeça ele de mãos vazias. Indenização trabalhista. Coisa linda. Foi Deus que instituiu esse negócio, não é coisa de homens. As leis maravilhosas que nós temos partiu do Senhor, não partiu de nós, porque nós não queremos, nós não somos bonzinhos, né? Nós não somos bonzinhos, nós não temos essa moral. Gente, isso daqui era para eles serem referência para o mundo, para eles mostrarem para o mundo como Deus tinha dado leis boas para eles, né?
regras de convivência, regras harmoniosas, regras justas para eles viverem em sociedade. Aquele país deveria ser um país justo. Por quê? Porque eles tinham as leis do Senhor. Que coisa linda. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou esta ordem. Olha só. E aí, quando eles saíram do Egito, o Senhor também ordenou que eles fossem indenizados pelo tempo que eles passaram lá trabalhando, né? Então, o Egito foi obrigado a pagar aí essa indenização. Aí já não por vontade própria, né? Mas se o seu escravo lhe disser, olha só, o seu escravo constituiu família, né? Com a sua escrava. Né, aí tem uma série de regras. Mas o seu escravo lhe disser, não quero te deixar. Por quê? Porque ama você e sua família. E não tem falta de nada. Tá bom, esse escravo se apegou a você, né? Você é bom para ele quer continuar sendo seu escravo. Ele não precisa, ele não tem nada fora, né? Não tem nada que ele queira, ele quer continuar sendo seu escravo, ele não tem falta de nada. Então, aí, o que você vai fazer, né? Você vai para dizer que ele não é seu escravo porque você o obrigou, né? Então, aí, você vai, né? Fura a orelha dele, né? E aí coloca lá uma argola na orelha dele, porque isso vai demonstrar que ele é o seu escravo por vontade própria. Ele resolveu ser seu escravo por toda a vida dele, né, por vontade própria. Então, ele vai ter esse sinal, para não dizer que ele foi obrigado, tá bom? Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Olha só, o escravo não trabalhava de graça, ele tinha um salário, né? Era metade do salário de um trabalhador, mas ele tinha um salário. Então, além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Se você cumprir a lei do Senhor, se você dispensar o seu escravo e abençoar ele com aquilo que você tem sido abençoado, o Senhor vai te abençoar e aquilo ali não vai te fazer falta. Então, coisa linda. Chegamos até o versículo 19 e passamos 5 minutos do nosso tempo. Glória a Deus. Verdade. Glória a Deus, que coisa linda. Gente, Lindo, né? Meu Deus, eu fico maravilhada sempre de estar aqui aprendendo a palavra de Deus. É sempre muito gostoso.